mais um vídeo por trás do coração e com o tema de hoje, falso self e dependência emocional. Você conhece pessoas que têm um apego excessivo a outras pessoas e que elas só de pensarem em não ter essas outras pessoas ao seu lado, elas podem entrar em um estágio de pânico muito grande? Pois é, nós vamos falar nesse vídeo justamente sobre a dependência emocional, sobre a origem da dependência emocional. E se você conhece pessoas dependentes emocionais, caminha logo esse vídeo para essas pessoas, tá bom? Ou então, se você é uma dessas pessoas, eu quero te convidar a ficar até o final aqui conosco. E ainda que você não tenha esse problema de dependência emocional, é muito importante que você conheça a respeito dessa questão, porque você poderá ajudar muitas outras pessoas a se curar da dependência emocional. Bom, o que seria a dependência emocional? A dependência emocional, ela é uma condição psicológica em que uma pessoa, ela se apega excessivamente a outras pessoas. Pode ser um cônjuge, pode ser amigos, pode ser parentes, familiares. Essa pessoa tem um apego extremamente excessivo. Mas antes de eu falar a respeito da origem da dependência emocional, vamos fazer uma leitura que nós encontramos lá no livro de Isaías, no capítulo 49 e no versículo 15, que diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Olha só que interessante, o Senhor nos fala aqui que ainda que a nossa mãe se esquecesse de nós, Ele jamais se esqueceria. E quando o Senhor, Ele deixa aqui no livro de Isaías essa questão, Ele nos faz uma chamada de atenção a respeito da mãe, porque o Senhor sabe da importância da mãe no desenvolvimento de uma criança. E como é que Ele sabe? Porque Ele nos constituiu, Ele sabe exatamente como é o nosso funcionamento. E Ele sabe a função de cada indivíduo dentro do sistema familiar. E Ele sabe que a função da mãe é de extrema importância para o desenvolvimento de uma criança. E eu trouxe aqui para vocês um autor, na verdade um psicanalista e um pediatra chamado Winnicott, que ele fala a respeito justamente do desenvolvimento da criança e da importância que a mãe tem nesse processo. O Winnicott, ele fala que a criança, ela precisa ter um ambiente suficientemente bom para se desenvolver, que a criança, ela precisa ter uma mãe suficientemente boa para ela. E como é que isso acontece? Como é que seriam esses dois estágios? Ele fala que existe o estágio de dependência absoluta e o estágio de dependência relativa. Como seria esse estágio de dependência absoluta? Ele diz que nesse primeiro estágio, o bebê, ele precisa, na verdade, da mãe, para que essa mãe desenvolva o seu ego, o seu eu. Porque quando uma criança nasce, o ego da criança, ele é bem fraquinho mesmo. E quem vai potencializar, quem vai desenvolver o ego da criança, vai ser justamente a mãe. Porque ele diz o seguinte, olha, a criança, ela nasce extremamente indefesa. Só que essa criança, ela tem um potencial a ser desenvolvido. E a mãe, ela vai ser crucial no desenvolvimento desse potencial. Então, nesse primeiro estágio, a mãe vai precisar desenvolver a onipotência do bebê. Aí você deve estar me perguntando, como assim desenvolver a onipotência do bebê? Pois é, porque o que acontece? A criança, ela precisa ter as suas necessidades supridas, necessidade de alimentação, necessidade de higiene, e a mãe, ela precisa ter esse cuidado nesse primeiro estágio. A mãe, ela precisa alimentar essas necessidades da criança. Sabe como é que a criança entende? Quando ela está sendo cuidada, quando ela está sendo alimentada, é que ela mesma está fazendo isso por ela. Olha só que interessante. Ela pensa que ela está fazendo isso.
Ela não consegue ainda reconhecer que existe um outro indivíduo que está fazendo isso por ela. E o Winnicott fala que isso é importante, que a mãe vai ter esse papel crucial nesse primeiro estágio. Olha só. E no segundo estágio, que é o estágio de dependência relativa, o Winnicott diz que agora, nesse estágio, o bebê ele vai precisar lidar com a falta. Então a mãe vai precisar faltar para esse bebê. A mãe ela vai precisar falhar com essa criança. Não que a mãe vai deixar a criança sozinha. Não, mas por exemplo, a mãe vai deixar a criança chorar um pouco mais no momento que ela está sentindo falta de alimento. E ela vai deixar com que o bebê ele sinta essa falta. Porque o bebê ele precisa aprender a ser frustrado nesse segundo estágio da dependência relativa. Por que é importante a criança aprender esse processo de frustração? O Winnicott ele fala que a criança terá a possibilidade de ser criativo, de ser uma pessoa fértil, de ser uma pessoa que desenvolva o seu sentir real sobre as coisas. Então a criança ela precisa passar por esse estágio de dependência relativa. Não que a mãe vai deixar a criança do jeito que ela quer, não, mas a mãe, de uma forma intencional, ela precisa ensinar a sua criança que essa criança vai precisar passar na vida por frustrações e ela vai precisar aprender a lidar com essas frustrações. Passando esses dois estágios de uma forma como deve passar, a criança desenvolve o seu verdadeiro self. Agora o Winnicott ele fala o seguinte: quando a mãe ela não é suficientemente boa, o que vai acontecer? Ao invés da criança desenvolver o seu verdadeiro self, seu verdadeiro eu, ela desenvolve um falso eu. Quando a mãe não supre a criança no seu primeiro estágio, desenvolvendo essa onipotência do bebê, ou então quando a mãe não ensina o bebê a passar por processos de frustração, essa criança vai desenvolver na sua psique esse falso self, que seria uma defesa na mente desse indivíduo, cujo objetivo é o quê? É ocultar o verdadeiro self da criança, o seu verdadeiro eu da criança. Agora o problema é que todo esse processo vai para a vida adulta. Então, o que acontece? O indivíduo adulto, quando ele tem esse falso self atuando nele, ele acaba por ter um falso viver. E como seria esse falso viver, Alexandra? Esse indivíduo, ele tem atitudes voltadas simplesmente para reagir ao ambiente externo. E quando uma pessoa apenas reage ao ambiente externo, essa pessoa acaba por viver em função de algo ou alguém, gente. E aí o que acontece? Se eu vivo em função de algo ou alguém, eu não desenvolvi o meu viver criativo. Ou seja, eu não busco suprir as minhas necessidades genuínas, justamente porque em algum estágio lá do que o Winnicott ele fala, a minha mãe não me ensinou nesse processo de frustração. Olha só, e aí ocorre o que? Justamente a dependência emocional. Ou seja, aquele adulto não sabe como lidar com a ausência de uma pessoa. Aquele adulto, ele não sabe entender que ele tem necessidades genuínas e que ele tem que buscar também suprir as suas necessidades. Porque que uma pessoa com dependência emocional faz? Essa pessoa esquece de ser autêntica. Essa pessoa deixa as suas necessidades verdadeiras em prol das necessidades do outro. Olha só a seriedade disso. Porque quando o falso self comanda a vida de uma pessoa, essa pessoa tem uma sensação de vazio interior. Essa pessoa,
ela é uma pessoa que não tem autenticidade, ela tem a falta, na verdade, da autenticidade. Então, o indivíduo desse, ele tem dificuldades em manter relacionamentos saudáveis. Olha só o que o falso self ele pode produzir na alma de um indivíduo. Aquele indivíduo fica refém do externo, de alguém. Então, a primeira coisa que esse indivíduo precisa compreender é o quê? Eu preciso entender que eu tenho minhas necessidades genuínas. Eu preciso entender que eu tenho um eu. E eu preciso entender o seguinte, que eu não posso viver em função do outro. E que eu não vou morrer se eu não tiver o outro ao meu dispor. E aí nós entramos e voltamos lá nessa passagem descrita em Isaías, onde o Senhor nos ensina a respeito disso. Porque ele está dizendo aqui em Isaías o seguinte, ainda que a sua mãe tenha lhe faltado em algo que você não teve, que você deveria ter tido na sua infância, eu vou suprir aquilo que você não teve a possibilidade de desenvolver no seu eu. Então o Senhor, ele nos propõe o quê? Ele nos propõe desenvolver um eu verdadeiro, porque tudo que é baseado no falso nos causa prejuízo. Quantas pessoas estão sendo prejudicadas com envolvimentos em relacionamentos por conta da dependência emocional? Porque você não está sendo genuíno, você não está se respeitando, você está deixando de ser você por causa do outro. Então você não está sendo autêntico. E isso é um sofrimento muito grande para o indivíduo. Mas o Senhor, ele propõe algo a nós. O Senhor, ele nos propõe a trazer de volta a nossa essência, o nosso eu verdadeiro. Não viva por um falso self, um eu enganoso, um eu mentiroso, mas viva em busca da verdade. Que se você não teve isso na sua infância, mas que o Senhor te propõe, te diz assim, eu posso cuidar de você, eu tô ali sempre, eu estou ali para te ajudar, é isso que o Senhor propõe e eu nunca vou te deixar, tá? Ainda que você não tenha tido aquilo que você precisaria ter na sua infância através da sua mãe. Então, se você entende a importância desse vídeo, eu te peço, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não deixe de curtir o nosso canal. E caso se você não é inscrito, se inscreva aqui, tá bom, gente? Então, que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo. Tchauzinho!